Bom, pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 30 de dezembro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção nisso daqui que eu vou ler para vocês. É cobra comendo cobra. Agora eu vi que... Olha, eu vou dizer uma coisa. É oportunista buscando ganhar em cima um do outro. Presta atenção. Ó... Para afagar e iludir o PT, Maia e Baleia Rossi sai em defesa de Dilma. Gente, eu tenho dois vídeos para passar para vocês aqui, cara, que vai ficar bem claro, né? Os interesses de Maia e Alcolumbre. Gente, é a turma do... Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos. Não esquece de deixar o seu like ou dislike, se não gostar, comenta, compartilha. Na descrição tem conta bancária, se você gosta do nosso canal, curte nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Lembrando que dia 3 agora, domingo, às 21 horas, a nossa primeira live do ano, dia 3 de janeiro. A união concretizada entre o Partido dos Trabalhadores, PT, e o bloco do deputado federal Rodrigo Maia, DM do Rio de Janeiro, que luta para conseguir a presidência da Câmara e demais cargos decorrentes dela em Brasília, parece que está rendendo bons frutos às alas divergentes. É que Maia reagiu a uma declaração feita pelo presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira, 28, a apoiadores, na qual ele ironiza os relatos da ex-presidente Dilma Rousseff sobre o período em que foi presa pelo regime militar na década de 70. Sempre espontâneo, Bolsonaro disse que aguardava o raio-x de Dilma para provar que ela teve a mandíbula quebrada por supostos torturadores, né? Porque uma das coisas que a Dilma fala é que quebraram a mandíbula dela, né? Bolsonaro falou, não, eu queria ver esse raio-x, porque mesmo depois de quebrado, voltada ao lugar, mas o raio-x identifica que houve a ruptura, né? Já vestindo a camisa do Partido Unido, Rodrigo Maia usou as redes sociais para retweetar post do líder do MDB, Baleia Rossi, que também se solidarizou com a ex-presidente. Gente, presta atenção nisso aqui, depois nós vamos ver ali, viu? Tortura é debochar da dor do outro. Falo isso porque sou filho de um ex-exilado e torturado pela ditadura. Minha solidariedade à ex-presidente Dilma. Tenho diferenças com a ex-presidente, mas tenho a dimensão do respeito e da dignidade humana, disse Maia. Gente, presta atenção no que o Maia disse. E vocês vão ver o que Maia disse ali, viu? Bom, Baleia Rossi, que também é opositor de Bolsonaro, usou a internet para atacar o presidente da República. Não é sobre esquerda, centro ou direita, é sobre a dignidade humana. É disso que se trata. Cadê? Volta aqui. Olha só, nossa solidariedade à ex-presidente Dilma Rousseff. Tortura nunca mais, declarou o empático parlamentar. Apesar da troca de elogios da pseudo-harmonia, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, já disse que a composição ao bloco não significa que o partido está aderindo a uma candidatura que está sendo colocada por Maia. Ou seja, em outras palavras, nós estamos aderindo ao bloco, mas a gente pode dar um pontapé em vocês a qualquer momento. É mais ou menos isso que a Gleisi disse. Temos muito respeito aqui pelo companheiro e nosso colega Aguinaldo Ribeiro, também pelo deputado Baleia Rossi, mas a oposição construirá um nome para apresentar ao bloco, também como alternativa. Portanto, a decisão do Partido dos Trabalhadores é de integrar o bloco, sem deixar de discutir uma opção, uma alternativa para a presidência da casa, adiantou, afastando qualquer promessa de relacionamento no futuro. Ou seja, aqui é o seguinte, se o Maia escolher alguém que o PT possa controlar, tá bom. Se o Maia não colocar alguém que o PT não possa controlar, eles vão construir uma candidatura para meter o pé no fisco do Maia. Bom, o Maia já escolheu Baleia Rossi e tem umas coisas... Não, depois a gente comenta. Nos vídeos abaixo, veja como votaram Maia e Baleia Rossi no impeachment de Dilma. Voto de Maia. Vamos lá. Vou passar para vocês aqui, gente. Vamos lá. Pra vocês verem aí. Cadê o... Tá aqui. Presta atenção. Olha a fala deles ali e depois você compare com isso aqui para ver se você... Não parece um jogo político. Como vota, deputado?
deputado Rodrigo Maia, Democratas. Senhor presidente, o senhor entra para a história hoje. Pela minha família, mas principalmente pelo meu pai, que foi, quando prefeito do Rio, o prefeito César Maia, atropelado pelo governo do PT. O PT rasga a Constituição no Rio e rasga a Constituição aqui. O meu voto é sim! Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, voto sim. Vamos pro próximo, Maia. 247 votos. Baleia Rossi agora, gente. Vamos pra lá. Hoje é o dia de devolvermos a esperança ao povo brasileiro. Em respeito à Constituição Federal, em respeito aos mais de 208 mil eleitores que me deram a oportunidade de estar aqui, por São Paulo e pelo Brasil, voto sim. Que Deus abençoe o nosso país. Baleia Rossi votou sim, totalizou 149 votos. Nesse caso ele votou primeiro do que o Maia, né? Que o Maia já estava em 200 e pouco. Vocês observaram aí, gente? A gente tem duas questões para analisar rapidamente. A primeira, as falas de agora, com essas falas aqui, dão a entender que existe um jogo político, de um jogo de interesses, né? Porque, cara, você olha para aquela convicção ali e olha para o que está aqui, nesse momento, para esse, das duas uma. Ou esses caras pensam que o povo é bobo, ou eles não têm convicção do que defendem. O Maia é claro ali. O que o Maia fala? Que o PT rasgou a Constituição, atropelou o pai dele lá como prefeito e tudo, né? Lá no Rio de Janeiro. Aí vem, né, e critica a questão também da Dilma como presidenta, a Constituição, o PT rasga a Constituição, quer dizer. Então já mostra que o partido não presta, né? Isso me lembra o Frota, criticou o PSDB, chamou de Covid de ladrão e no fim das contas foi emburacar para lá e olha como ele acabou, né? Por outro lado, eu fico me perguntando, o jogo político primeiro, né? Porque, pensa que o povo... Agora, por outro lado, a gente se pergunta, né? Os caras não são convictos? Então há um jogo político aqui, há uma manobra política, né? Há um interesse político aqui. Como é que você critica algo daquele jeito ali e agora aqui você sai em defesa? Ora, Bolsonaro não disse nada demais quando ele fala da questão do raio-x. Bolsonaro não fez a apologia à tortura, não defendeu a tortura. Ele só perguntou, ele fez uma cobrança. Sabe aquela história? O PT vive daquela coisa das narrativas, mas sem apresentar as provas? Porque o Marighella era defensor dos coitados, dos pobres, dos homossexuais, enfim. Mas cadê a prova disso? Quando você vai na história, você descobre que é o oposto. O cara chegou a ser expulso do Partido Comunista, de tão violento que ele era. Nem o próprio Partido Comunista na época, acho que em 1940 alguma coisa, ou foi 1950 alguma coisa, suportou ele. Expulsaram ele do partido. Pra vocês terem uma ideia de como é a coisa. Falam do Che Guevara. Você vai estudar a história do Che Guevara, o tal do defensor das minorias e tal, conta a história por aí. Meu professor, eu tive dois professores que contavam isso, de história, né? Que o Che Guevara mandou matar o próprio irmão porque o cara era homossexual. Ou mandou matar, não estou lembrado agora, ou matou, mandou matar. Então, o cara que colocava no paredão pessoas que matavam homossexuais, que tinha nojo de homossexuais. Então, você vê como é que são as coisas. A história que eles contam dessas duas figurinhas é que eles são heróis, é que eles são bonzinhos, é que ele defendia as classes minoritárias, que eles defendiam, né? Um ponto, gente, que você tem que avaliar aqui, a própria narrativa quebra e desmente, no contexto da época, tanto de Marighella, 1940 e pouco, 1950, e tanto de Che Guevara, ali, 1960, 1970, né? Nesse contexto, a questão homossexual era inaceitável. Literalmente inaceitável. Ninguém aceitava. Era algo absurdo.
Até pela questão moral, ética da época. Hoje não, hoje essas pessoas estão alcançando seu espaço, né, estão sendo reconhecidas, né? Infelizmente, a esquerda tem dificultado isso, né, com esse ativismo, com essas imposições, essa tentativa de de dizer que está defendendo essa turma, né, essas pessoas, e aí criam conflitos com outras classes e cria aquela briga. Isso dificulta, né, aquela coisa de defender a causa, mas não atuar por ela, né, ou usar a causa para fins próprios, né? Mas eles estão, de uma certa maneira, recuperando espaço. Hoje é um contexto. Você que nasceu agora, nesse período de agora, vocês não têm a dimensão do que era isso antigamente. E se você tivesse a dimensão ali até 1990, mais ou menos, até os anos 2000 por ali, né? Se você tiver vivido ali, né, nessa época, você vai ter noção de que essa narrativa já não cola da esquerda, né, dessas defesas que eles apresentam para essas classes. Mas tudo bem, deixa pra lá, né? Então você vê que eles entram, né, nessa conjuntura. Então, tudo que a esquerda fala é apresentar narrativas sem provas. Dilma fala que foi torturada, que não sei o que, blá blá blá, teve a mandíbula quebrada. Bolsonaro apenas perguntou aonde que estava a questão do raio-x, né, para provar, né? Mas tudo bem, deixa para lá, né? Quando você vê você não pode falar, Bolsonaro não pode cobrar essa questão do raio-x da Dilma, né? Mas a esquerda saiu em defesa do Covid-19, força Covid, quando Bolsonaro havia pego a Covid-19. Lembra disso? Eu não vi nenhuma narrativa do Rodrigo Maia, do Baleia Rossi, saindo em defesa do presidente, falando da tal da dignidade humana. A gente viu um repórter da Folha, um jornalista da Folha, né, exaltar a morte do presidente, né? Desejar a morte do... Mas você viu, Rodrigo Maia, a dignidade, a tal famosa dignidade, a tal famosa humanidade dessa turma? Não, você não viu. Por quê? Porque isso tudo aqui, gente, é interesse político. Então você olha para a narrativa lá atrás e olha para o momento de agora, né? Você vê que isso aqui é um jogo político. Eu não sei quem é que vai passar a perna em quem. Eu tava achando que quem ia passar a perna era o PT e Maia, mas agora eu já não sei mais. Depois que eu vi esses dois vídeos, relembrando... É por isso que é bom a gente voltar no passado e ver a história, como ela aconteceu, não como ela é contada, né? Porque existe aí uma regrinha que diz que existe 3 tipos de verdade. A minha verdade, a sua verdade e a história, né? Eu conto de um jeito, você conta de outro, mas a história conta o que realmente aconteceu. Né? Enfim, então tá aí os vídeos, vocês viram as declarações Sabe o que eu gosto do presidente? Eu vou voltar a falar isso de novo. O que eu gosto do presidente é a questão do que ele acredita. Ele é contra uma coisa hoje, ele é contra aquilo, né? Agora eu vi esses dias, né, uma matéria falando sobre a questão política de Bolsonaro, da forma, da velha política, que Bolsonaro ia quebrando, né, o presidente... Aí tava criticando o presidente Bolsonaro porque ele tava se chegando ao centrão. Né? Ah, não, porque Bolsonaro isso, não sei o quê. O único detalhe que essa matéria esqueceu de explicar, que primeiro, nós estamos numa democracia política, nós vemos uma política. Política é negociar. Segundo, já que é uma democracia, as pessoas foram colocadas lá pelo voto. Elas foram colocadas lá para governar junto com o presidente. O presidente sozinho não governa. Então, quando eu vejo essas matérias, eles tentam, né, trazer uma imagem para o leitor, como se Bolsonaro fosse o super-herói, super-homem e pudesse fazer tudo sozinho, mas não faz. Então, primeira coisa que você tem que avaliar, quem é que aprova os projetos na Câmara? Quem é que define as pautas da Câmara? Ou melhor, quem é que aprova os projetos do presidente? Quem é que define as pautas, o andamento das pautas do presidente? É a Câmara. Se o presidente não se achegar a quem o povo elegeu e achar um jeito de interagir com eles, vai acontecer o que aconteceu no primeiro ano dele. Criando decretos, medidas provisórias, tendo pessoal da rede aí que não faz nada na vida a não ser outra coisa, entrar na justiça para derrubar os vetos e os decretos. Infelizmente nós temos uma corte que a gente já sabe para que lado ela pende. Então eu fico olhando essas matérias, é uma tentativa de sugestionar ao leitor que Bolsonaro está quebrando as promessas dele. Não, pelo contrário. Bolsonaro está fazendo o que a política exige. Justamente para cumprir, porque se ele é obrigado a chegar ao Centrão, por quê? Porque você elegeu o Centrão, porque eu elegi o Centrão, porque nós elegemos o Centrão. Então ele tem que chegar ali e escolher o menos pior para poder tentar ver se toca o barco para frente.
Como é que Bolsonaro vai se achegar ao conservadorismo se você não tem esse conservadorismo? Então, porque Bolsonaro agora está se aliando ao Centrão para buscar um apoio na Câmara. Ele está certíssimo, cara. Você acha que Bolsonaro tem que cruzar os braços e deixar a esquerda dominar o espaço lá embaixo? Ele está usando o jogo político, que é o papel dele. Ele fala, cara, eu sei jogar esse jogo muito bem. Eu vivi lá o tempo inteiro, então eu vou usar aqui o meu jogo também. A diferença é que eu vou jogar pelo povo. Enquanto essa turma joga por eles, eu jogo pelo povo. E os resultados vêm. Né? Então eu acho bacana quando eu vejo essas, né? Mas tentando distorcer. Mas veja só, mesmo ele entrando em negociação com o Centrão, você vê que as prioridades dele não mudam, o conceito dele não muda, a opinião dele não muda, o jeito dele não muda, o que ele defende não muda. Ele briga, ele está usando o sistema para chegar onde precisa chegar. Mas as prioridades dele não mudam. Essa turma aqui não. Você vê que quando ele tem que criticar alguém, mesmo que seja aliado, ele critica. Ele não fica passando a mão para fingir, não, vamos ser amiguinhos, vamos ser colega. Não, na hora que ele vê, ele solta, ele chuta e acabou. Ó, eu faço negócio com vocês, mas eu sou autêntico. Defendo isso e acabou. Se pisar na bola, eu critico. Então essa é a diferença do presidente Bolsonaro para essa turma aqui. Lá atrás foram contra, rasgou a Constituição. Agora não, agora são amiguinhos, até em defesa. Essa é a diferença entre eles. O presidente não finge. As cartas estão na mesa. Quer apoio? Vamos negociar? Vamos. Mas se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Inclusive, às vezes, ele perde até aliados por conta disso. Por causa dessa autenticidade dele. Falo aliados entre aspas, né? Que um aliado entenderia. Né? Mas tudo bem. A popularidade dele está crescendo. A mídia já foi desmentida de novo, mais uma vez, né? Especialistas da mídia digital dizem que Bolsonaro estava caindo. Pelo contrário. Inclusive, Abraham Weintraub e Osmar Terra são os mais populares ali na biboca, como diz o ditado. E presidente absoluto na frente de todo mundo. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.